para a nuvem. Isso. Olha aí. Ele é com a Já palavra tudo certo. você. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, mas antes de compartilhar, quero até dizer que há um tempo atrás, numa das mensagens que nós tivemos juntos, nós falamos sobre Daniel 2. Foi tipo um spin-off, né? A gente parou ali um pouco o estudo, abordou um tema sobre profecias e a gente voltou para o Ouvindo a Voz de Deus, perdão, Resgate da Verdade, que estamos estudando. E, providencialmente, né, o tema de hoje é uma continuação de Daniel 2. É tanto que o próximo estudo, ele não segue muito essa linha, mas ele vai falar hoje sobre Daniel e Apocalipse. Então, eu fiz um apanhado aqui de algumas informações para a gente conversar e entender um pouquinho mais também sobre a continuação da profecia. Não sei se meu microfone dá para ouvir bem aí, eu ajustei aqui. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a apresentação. E esse foi o tema, né? Esse é o tema número 21 que nós temos estudado. E louvado seja Deus porque a gente está junto aqui nessa caminhada. Se chama Deus em toda a história, né? Então, essa ideia de Deus em toda a história vai trazer também um pouco da visão do que as pessoas tinham sobre Deus ao longo da história, como Deus se mostrou na história e como Deus se mostra na história. E para falar sobre isso, né, eu coloquei essa imagem, achei interessante. É a criação de Michelangelo, é uma representação ali, né, de Deus criando o homem. E como é esse fato, esse Deus na história? Tem um escritor esse filósofo chamado Francis Schaeffer, não sei dizer como que é essa pronúncia aí no idioma dele, né? Mas o Francis, no livro A Morte da Razão, ele traz uma ideia interessante sobre quem é ou como é visto o Deus que nós encontramos nas páginas da Bíblia. E ele vai descrever da seguinte maneira, vocês podem acompanhar aí. Os deuses orientais. Aí você pode olhar ali para a Ásia, para a Índia, para entender um pouco mais, né? Imagine essas divindades ali, Shiva, Ba e outros deuses ali. E ele coloca essa definição. Eles são infinitos por definição. Então, eles estão além de tudo, além de todos, acima do tempo, acima, do espaço. E ele continua dizendo, na acepção de que tudo abarcam, ou seja, esses deuses, eles abarcam tanto o bem quanto o mal, né? Isso é muito representativo daquele símbolo do Yin Yang, que é muito visto ali no Oriente. Mas ele continua e diz assim, contudo, eles não são pessoais. Então, são deuses que estão para além da pessoalidade. Não são deuses relacionais. São deuses infinitos e além de tudo, né? Agora, ele continua dizendo: os deuses ocidentais. Aqui você tem o exemplo dos gregos, né, as divindades gregas. E ele diz aqui eram pessoais, né, os deuses ocidentais eram pessoais. E você consegue olhar ali realmente na mitologia grega, você vê Zeus, Zeus vem à Terra, tem filhos com pessoas, os deuses se relacionavam muito quando tinham as festas, eles vinham até a Terra e se relacionavam com as pessoas. Mas esse mesmo autor continua dizendo, todavia, eles eram e são, né, como ele colocou ali, todavia, muito limitados. Muitos livros, filmes revelam isso, né, que esses deuses eram deuses carentes de adoração, deuses que conseguiam ser derrotados por outros deuses, existiam deuses maiores, deuses menores, deuses que tinham mais poderes que outros, ou seja, eram bem limitados. Ele continua dizendo, o autor, os deuses teutões ou romanos ou gregos, também incluindo, eram todos do mesmo gênero, né? Eram todos da mesma índole, pessoais, porém não infinitos. Então eles podiam morrer, os deuses podiam morrer. E aí ele termina esse parágrafo, lá na página 32, ele diz assim, o Deus da fé cristã, o que nós podemos observar através da Bíblia, é o Deus pessoal e infinito. Enquanto o mundo ali,
com as suas mitologias, dividiram as divindades como sendo infinitas e não se relacionam agora com a criatura, enquanto outros colocam essas divindades se relacionando com as criaturas, mas elas são divindades limitadas. A Bíblia nos apresenta um Deus que é infinito, está acima de tudo e de todos. E acima disso também, ele é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que está próximo, um Deus que, como nós podemos observar lá no livro de São João, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí, quando nós lembramos lá da história de Daniel, capítulo 2, que nós estudamos, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho, e quando ele convidou ali os seus magos, os seus feiticeiros, os reveladores de sonhos ali, eles falaram algo interessante. E eu coloquei aqui para você acompanhar. Alguns versos a gente vai na Bíblia, mas esse aqui eu fiz questão de colocar. Olha o que esses magos, esses feiticeiros falaram para Nabucodonosor. Eles disseram assim: Rei, o que o senhor está pedindo da gente, o que o senhor está exigindo, que a gente te revele um sonho, que nem você sabe esse sonho, ninguém pode revelar isso para você, rei. Só os deuses, né? Só os deuses. E esses magos falaram assim: e estes não moram com os homens. Então, o conceito que eles tinham das divindades também eram divindades infinitas, não se relacionam, divindades que estão além da criatura, mas também pouco se interessam com a criatura, né? E aí eles falaram isso para o rei: rei, ninguém pode revelar esse sonho, somente os deuses, e eles não moram conosco. Daniel vai ao rei e fala para o rei: rei, há um Deus no céu que é um Deus infinito, mas é um Deus que revela e fala para nós, que você pode ver lá em Daniel 2:11. Mas em Isaías, eu gosto desse texto de Isaías 57:15, que ele define muito bem o Deus cristão, o Deus da Bíblia, como sendo um Deus infinito e pessoal. Ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar. Então aqui representa essa característica infinita. Ele habita a eternidade, ele não tem tempo, ele não se limita pelo espaço, ele não se limita pelo tempo. É muito mais superior a tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Mas o verso continua: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, é um Deus pessoal, é um Deus que está perto, é um Deus que se relaciona, é um Deus que luta as nossas batalhas, é um Deus que nos dá força para vencer, mas, além de ele ser pessoal, ele também é infinito. Então é isso que nós podemos olhar na Bíblia, e apesar de ele ser infinito e ser pessoal, ele se mostra ao longo da história. E como ele faz isso? Ele nos revela a história. É isso que nós encontramos lá e nós estudamos lá em Daniel 2. Nós encontramos Deus revelando a história. Deus fala assim: olha, eu não vou fazer nada sem antes revelar isso para eles. Eu quero revelar para que eles conheçam a história e vejam que eu estou no controle. Eu estou no controle da história. Essa imagem que nós temos é a representação de Daniel, capítulo 2, a revelação do sonho. E nós estudamos, depois a gente pode tirar algumas dúvidas sobre ela. E nós percebemos no dia que cada metal representa um império, e esse império ele foi perdendo ali essa história que foi contada através dos impérios, ele foi sendo desvalorizado, né? O metal foi perdendo o seu valor. Em Daniel 2, nós encontramos uma descrição de domínios. A terra, né? A palavra domínio aparece muito no texto de Daniel 2. Por que isso? Porque está dizendo que os domínios da terra são finitos. Babilônia passou, Medopérsia passou, Grécia passou, Roma passou. Os 10 reinos do pé estão para passar também. São domínios finitos. Mas no finalzinho lá de Daniel 2, nós encontramos uma pedra que ela é cortada sem auxílio de mãos humanas, e essa representação aqui nessa imagem mostra bem para gente. E quando essa pedra atinge a estátua, esmiuça toda a estátua, e essa pedra se torna um reino eterno.
um reino infinito. Nós somos finitos por natureza, né? Os reinos são finitos. Muitos, por exemplo, Roma durou muito tempo, governou com uma mão de ferro poderosa, mas acabou. Foi destruída, passou. Mas aqui a promessa é que virá um reino que vai ser eterno. E nós já vimos aqui na descrição, né? Quem é esse que é eterno, né? Aquele que habita a eternidade. Nosso Deus, ele é eterno. E quando nós encontramos esse paralelo lá no livro de Apocalipse, nós encontramos, e aí eu vou te convidar, se você tiver com a sua Bíblia aí, o seu celular, para você ir lá em Apocalipse, capítulo 1, porque tanto Daniel quanto Apocalipse, no livro de Apocalipse, eles têm um personagem central nessa história toda. Nós olhamos muito para os acontecimentos e muitas vezes não olhamos muito para o protagonista. Eu quero mostrar aqui o protagonista. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, o verso 1. Apocalipse 1, 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que se revela. E não é uma revelação tipo, olha, está aqui o número da Mega Sena. Não, está aqui quem que vai ganhar lá no campeonato mundial, na Copa. Não é isso. O que nós temos, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, é uma revelação de quem é Jesus. E não apenas de quem ele é, mas do que ele faz ao longo da história, do que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. E o verso continua, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Jesus ele se revela para nós mostrando as coisas que em breve vão acontecer. Ele é o revelador. Na Bíblia não é um livro de mistérios, é um livro de revelações. E a maior revelação que nós encontramos é Jesus. Jesus ele se mostra tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Daniel 2, ele dizendo assim: o meu reino vai ser um reino eterno. O próprio Cristo diz isso: olha, esse reino que é a pedra não vai passar, é um reino eterno. E essa confirmação a gente encontra lá em 1 Coríntios, você não precisa ir, mas se quiser anotar para depois verificar, 1 Coríntios, capítulo 10, lá no verso 4, vai dizer que é a pedra, né? A pedra espiritual. Essa pedra era Cristo, está escrito lá em 1 Coríntios 10, 4. Então, você vê que a profecia de Daniel 2 aponta para Cristo e o livro de Apocalipse vai apontar para Cristo. É a revelação dele. É como se você começasse, eu estava conversando ontem, né, com a minha namorada quase noiva, né? A gente estava conversando e existe na internet algumas perguntas, vídeos que falam assim: ah, você conhece realmente seu namorado? E tem umas imagens. O que que ele gosta? O que que ela gosta? Aí a gente ficou ontem, passou um tempo aí analisando o que que cada um gosta. Então é tipo isso, é Jesus se relacionando com a gente e fala assim: olha, deixa eu te revelar como vai ser as coisas. Deixa eu te mostrar o futuro. Deixa eu te mostrar que eu não estou apenas no alto e sublime trono. Eu estou contigo, te ajudando a enfrentar, a vencer as batalhas e com as promessas dessas profecias também. Então isso eu vou dizer assim, é um resumo do que nós estudamos lá em Daniel capítulo 2, mas o nosso estudo hoje nos guia para Daniel capítulo 7. E em Daniel capítulo 7, Daniel ele já está mais anos ali, já é um senhor de idade trabalhando ali em Babilônia, e muito mais, ele já tinha tido a primeira visão lá de Daniel capítulo 2, já tinha ajudado o rei a entender o sonho que ele teve, Nabucodonosor, e aí quando a gente entra em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, a partir do capítulo 7, são os capítulos proféticos. É claro que ao longo do livro nós encontramos várias profecias se concretizando ali, mas aqui de maneira mais específica, profecias para os últimos dias. E em Daniel capítulo 7, no verso 1, você pode estar acompanhando aí do verso 1 em diante,
é demonstrado ali, então, um sonho que Daniel teve, e nesse sonho, ele acorda e começa a reescrever ali o sonho que ele teve, tudo que ele entendeu ali daquele sonho. E ele sonhou com alguns animais. Então, o que Daniel encontra ali agora nesse sonho não é mais uma estátua. Ele vê agora animais. Ele tem ali e olha um animal, ali a partir do verso 3. Ele vê esses animais saindo do mar. E aqui a Bíblia chama, né, que eles subiam do mar, um animal diferente do outro. O verso 4 vai dizer que animal era esse. E a gente vai entender um pouquinho agora sobre isso, tá bom? Então aqui eu costumo dizer que aqui na região, quando eu falo sobre profecia, que profecia é que nem comer peixe. Aqui pra gente tem uns peixes que tem muita espinha, então você tem que comer devagarzinho, tira uma espinha, come um pedaço. É como a gente costuma utilizar essa expressão aqui na região. Então, a própria Bíblia revela o que está acontecendo. E tem que ficar muito claro para a gente que toda a revelação que está acontecendo aqui é uma revelação de Jesus. Jesus quer nos contar algo. Ele quer nos mostrar algo. O que ele quer nos mostrar, tá? Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem um desenho desses 4 animais, tá? No verso 4 é um leão com asas de águia. Ali no verso 5, nós temos um urso com 3 costelas na boca, e diz o relato que ele se levanta por um dos lados, ou seja, parece um urso manco, assim, um lado é mais forte do que o outro. A partir, então, do verso 6, nós temos um leopardo com 4 cabeças, e esse leopardo com 4 cabeças, ele também tem 4 asas de aves. E a partir, então, do verso 7, nós encontramos uma definição de um animal que o próprio Daniel não sabia como definir esse animal. Ele chama de animal terrível, espantoso e forte. É a definição desse animal. Então, muitos ilustram como sendo uma espécie de um dragão, um monstro, alguma coisa assim. Um animal muito peculiar. A gente vai dar uma olhada nesses animais de maneira específica, tá bom? E isso não é apenas do que nós estamos falando hoje, mas se entende, os estudiosos já chegaram numa conclusão pacífica de que tanto Daniel capítulo 2 quanto Daniel capítulo 7, eles estão falando a mesma coisa, só que através de óticas diferentes. Capítulo 2, você tem uma ótica voltada para os domínios, poderes civis, você vê ali exemplo de casamento entre reis, é mostrado ali no final de Daniel 2. E Daniel capítulo 7, você tem agora como que esses reinos se levantaram contra Deus. Então aqui entra na esfera religiosa, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Como que a gente entende esses símbolos, né? Como a gente pode entender todos esses símbolos bíblicos? Bom, aqui nós temos o capítulo 2, Babilônia, Medopérsia, bronze representado pela Grécia, ferro representado aqui por Roma, e ferro e barro é essa mistura que veio ali da Europa após o declínio do Império Romano e até os últimos dias, né? Então, estamos vivendo aqui na unha, aqui nos dedinhos aqui dos últimos momentos dessa terra. Então, essas representações, elas se ligam com Daniel capítulo 7. Tá? Então, são lados de uma mesma moeda. Tá? Imagina que uma moeda, você está vendo o cara e coroa. Vou colocar assim, uma analogia não tão boa. Então, Daniel capítulo 2, nós olhamos por poder econômico, como isso se dá economicamente, os domínios, os reinos, a desvalorização deles. E Daniel capítulo 7 nos leva a entender agora o poder religioso. São ataques religiosos acontecendo ali. E nós temos alguns símbolos que são colocados ali em Daniel capítulo 7. Eu fiz questão já de antecipar para vocês aqui, para vocês acompanharem aqui o raciocínio. É nos apresentado que esses animais, eles emergem, né, do mar, das águas. Em profecia, e aqui Daniel é um livro profético, mar, águas, representa povos. E a descrição para isso está lá em Apocalipse 17:15. Depois você pode verificar. Então, esses reinos, eles não surgiram
de lugares despovoados ou com poucas pessoas, mas surgiram de lugares onde as populações se concentravam. Grandes impérios, grandes junções de pessoas, e nós conseguimos entender claramente através da história que isso foi ali na Mesopotâmia, né? Foi o início ali do berço da civilização, é colocado ali, e aí você tem esse crescimento acontecendo ali. Animais. Quando a Bíblia coloca animais, e vejam, não são animais comuns. Quando foi que você viu um leão com asa de águia? Ou um leopardo com quatro cabeças? Não, não são representações comuns. São animais. E esses animais em profecia, eles estão ali descritos em Daniel 7, 17 e 23, e lá descreve que esses animais representam reis e reinos. Então, esses animais são reis e reinos, né? São reinos ali. E isso nos dá luz lá para Apocalipse, capítulo 13. Talvez você já ouviu falar da besta do mar, a besta da terra. Mas se você olhar para a descrição da besta do mar, da besta da terra, são animais. Um animal, a besta da terra, por exemplo, parece um cordeiro, mas ela fala como dragão. E a besta do mar, ela é uma mistura de todos esses animais. Ela tem pata de urso, boca de leão, ela tem 7 cabeças, 10 chifres. Então, animais em profecia representam reinos. Essa é a chave para você entender as profecias lá de Daniel, de Apocalipse. Tá? Então, nós entendemos o Apocalipse quando nós entendemos também ali o que aconteceu no Antigo Testamento. Outra palavra que aparece em profecia, chifres. Está lá em Apocalipse 17, 22. Chifres em profecia representam também reis, reinos. Tá? Cada rei tem o seu reino ali. Então, animais em profecia representam reis, reinos. Chifre em profecias também representa reis ou reinos. Tá bom? Cabeça. Daniel também viu ali que havia 7 cabeças, perdão, né? 4 cabeças, por exemplo, lá no leopardo, e lá em Apocalipse 17, 9, vai dizer que cabeças, né? Elas têm uma representação ali. Elas representam montes, representam lugares ali de como se fossem espaços onde pessoas estão sentadas ali sobre esses montes, sobre esse poderio. E aqui, opa, faltou mais uma aqui em cima. Está escrito aqui ventos. Apareceu aqui em cima ventos. Lá em Apocalipse 7, se você reparar o relato, está dizendo o seguinte. Vou ler para vocês aqui Apocalipse 7, perdão, Daniel 7, o verso 2. Diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel fala que os ventos agitavam o mar. Os ventos agitando o mar de um lado para o outro. Quando nós vamos em Jeremias 51, de 1 a 5, nós entendemos que ventos em profecia significam guerras. Guerras, conflitos. Então, os conflitos, as guerras estavam agitando as pessoas, as populações. As pessoas estavam agitadas em meio a tantos conflitos. E Babilônia, ela se sobressai nesses conflitos. É o primeiro grande reino ali que sobressai nesse conflito, atacando e vencendo exércitos do Egito e se consolidando como a primeira grande potência ali antiga. Então você tem a Babilônia sendo descrita em Daniel capítulo 2. Daniel é claro em dizer: "Rei, você é a cabeça de ouro. Você é o início desse momento, mas você vai passar." Então, Daniel capítulo 7, nós temos guerras. Essas guerras, elas agitam as pessoas são agitadas, sofrem com a guerra, estão passando por esses momentos, e aí surgem então reinos. 4 reinos distintos, e esses reinos então têm as suas características ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas se você olhar para hoje, para o mundo, tá assim também, né? Você tem muitos ventos, né? Ou seja, muitas guerras. Você tem muitas pessoas agitadas com tudo isso, sofrendo rumores de guerra. Então, você vê que realmente
Lembra muito o que aconteceu ali em Daniel capítulo 7. Mas vamos continuar aqui com o primeiro animal. E o primeiro animal que é apresentado é um leão com asas de águia. Um leão com asas de águia, e aqui nós temos alguns versos na Bíblia, que eles já destacavam, na própria Bíblia já trazia a resposta para nós, e dizia que a própria Babilônia representava esse leão. No livro aqui que está descrito, Joel, capítulo 1, verso 6, eu vou ler rapidamente, falando sobre a Babilônia, diz assim: os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Ele está fazendo uma descrição de como que a Babilônia estava atacando ali, iria destruir o povo judeu, e ele coloca essa comparação. O próprio Ezequiel também, ele apresenta essa comparação com relação a leão. Então, tanto em Ezequiel quanto em Joel, nós já temos essa descrição dada de quem é ali, então, esse leão. Já é uma descrição bíblica. E a história comprova isso. Se você olhar aqui para esse mosaico, na verdade são tijolos encontrados ali da antiga capital Star, que foi tomada pela Medopécia, e era o símbolo da Babilônia. Então, esse leão, ele tem aqui asas, como parece essas escamas, né? São as asas, e o corpo de leão. Não é uma quimera, porque, né, as quimeras gregas, elas tinham rabos como se fossem cobras, mas esse era o símbolo do império. O símbolo do império era um leão, e esse leão possuía aqui asas como águia. Assim como os países hoje possuem também animais como símbolo. Os animais, eles são representam também alguns países, né? Hoje, eu não sei dizer qual é o do Brasil. Até hoje eu me pergunto se é o canário, se é o tatu-bola. Se alguém souber, aí fala pra gente. Mas os países têm essa representação. Os Estados Unidos, né, representado por uma águia, a Rússia, representada por um urso. Então, essa representação já era uma representação também naquela época muito bem conhecida e divulgada. Se você vai lá em Gênesis, capítulo 49, quando Jacó ele vai abençoar os filhos dele, vai dizer para cada tribo de Israel, ele também utiliza animais para dizer o que são cada um dos filhos dele. Então, alguns filhos ele fala assim: olha, vocês são como os lobos, porque vocês são assim, assim. Ah, vocês são como o jumento. Ele próprio Jacó divide as tribos de Israel com animais também. Então, as tribos de Israel também tinham representações. Então, para aquela época, quando Daniel escreveu, isso aqui era muito fácil de dizer: olha, isso aqui é a Babilônia. Aquilo era algo muito mais simples para aquele povo. Hoje nós precisamos estudar um pouco mais, olhar para a história e olhar para outros textos bíblicos. Mas aqui está a representação da Babilônia. Assim como era a cabeça de ouro, aqui nós temos o rei dos animais, né? E o rei das aves. Pode ver que a descrição que é dada lá em Daniel 7 são asas de águia. Não é uma asa de um passarinho qualquer, são asas de águia. E a águia é soberana ali entre as aves, principalmente nas aves de rapina ali. Nós temos muito para falar sobre a questão da águia e do leão. Só que tem uma descrição aqui em Daniel 7:4 que diz assim, que as asas seriam arrancadas, o coração de leão ia ser arrancado, ia ser colocado nele um coração de homem e uma mente de homem. Isso a gente viu principalmente no rei Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor é tão orgulhoso que Deus fala assim: você vai pastar com os animais, se você não deixar o seu orgulho. E ele vai, pasta com os animais, porque ele não deixa o orgulho. Passa ali 7 anos até que ele se lembra do Criador. Ele reconhece e agora ele tem uma mente de homem, uma mente agora disposta a entender os convites de Deus. Mas a Babilônia era esse leão. E todas essas representações, elas estão fazendo algo, elas estão atacando o povo de Deus, tá? Elas estão fazendo ataques de maneira religiosa. Então, isso tem a ver com destruição de valores. Quando o povo vai para a Babilônia, os valores começam a ser mudados, os nomes são alterados, a forma de cultuar é alterada.
Então, são ataques que vão estar acontecendo. Ou seja, a Babilônia destruiu tanto economicamente o povo judeu, como também trouxe o povo judeu muitas mudanças religiosas, né? Então, essa é a primeira representação que nós temos aqui, a Babilônia. E seguiu a Babilônia um outro reino. Assim como seguiu o ouro, veio a prata, que era a Medopécia, na história também vem a Medopécia, os animais aqui, e foi representado ali, Deus revela para Daniel como sendo um urso. E é interessante a descrição desse urso, ele diz assim, que ele se levantou por um dos lados. É como se fosse um urso manco, né? Ele anda assim, mas um lado é mais forte do que o outro. E isso foi na história mesmo. Quando houve essa união entre o reino persa e o reino da Média, os persas eram muito mais poderosos do que a Média, né? Ciro, como à frente da Pérsia, quando fez a união com o tio dele, Dario, da Média, a força estava na Pérsia, os persas eram muito mais fortes. E você vê as costelas na boca, que é o que a profecia diz: ele vai se levantar e vai devorar muita carne, ele vai destruir muita gente. Tem 3 costelas na boca, representando os 3 impérios que foram destruídos ali e anexados pela Medopécia. Então, aqui a Medopécia, você pode ver aqui, né, a Média, a Pérsia, eles destroem Babilônia, aqui no caminho deles, destroem aqui também o Egito, e mais ao norte, destroem também Lídia. Então, são os 3 grandes impérios ali que Medo-Persa vai e acaba englobando agora para o seu território, né? Se tornam anexados agora ao Império Persa. E a Bíblia fala um pouco sobre essa história quando você vai e lê o livro de Esté, quando você lê o livro de Neemias, o livro de Esdras, até mesmo o livro de Daniel traz mais detalhes sobre isso, né? Como se deu isso. Quando Daniel é jogado nas covas dos leões, ele estava ali sobre o governo persa. Então nós temos todas essas descrições ali. E esse também, né, esse reino também levou cativo todos os judeus ali, o povo de Deus também foi cativo desse urso. Seguindo a ele, assim como Medopécia foi destruída, seguiu-se um próximo reino. E esse reino que se seguiu foi o reino da Grécia, com o seu principal ali rei, vou colocar assim rei, porque é, ele reinou ali, unificando a Macedônia e a Grécia, recebeu do pai dele, Filipe, esse poder e em poucos anos, mais ou menos, pouco mais de 20 anos, ele conquistou 90% do mundo conhecido, que foi Alexandre. E nada mais interessante, né, do que colocar um animal que é veloz, um animal veloz, e ainda colocar para esse animal asas de águia, ou seja, como que eu faço esse animal ser ainda mais rápido? Asas para ele. Então, o leopardo já era um animal veloz, agora eu quero que ele seja mais veloz ainda. E foi assim que se deu esse período inicial com Alexandre. Alexandre foi implacável, né, e dominou ali muito, voltou para casa como o conquistador do mundo. E com a idade que eu tenho, né, 33 anos, ele conquistou o mundo. Hoje, não conquistei muita coisa ainda, mas ele, com 33 anos, conquistou o mundo da época. E ele morre quando ele volta aí depois dessa grande campanha. E dizem a história, os historiadores relatam, que no leito de morte dele ali, ou por uma febre, ou até mesmo pelas bebidas, não se tem um consenso sobre a causa da morte, os 4 governantes ali, os 4 generais dele, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, no leito ali de morte de Alexandre, já começam a dividir o império, né? Então, as 4 cabeças foi uma representação divina de que, olha, Alexandre vai passar. E após ele virá 4 cabeças ali, 4 generais, que vão estabelecer o seu reino, né? Que vão ser como montanhas ali, e isso aconteceu, né? Que tem a representação desses generais. E por fim, nós encontramos ali o Império Romano. O Império Romano agora ele se mostra na história como sendo de fato um reino de ferro, né? Júlio César ali conquista tudo e com mão poderosa, mão de ferro, Roma se consolida. E é interessante a descrição aqui
A descrição que é apresentada diz que é um animal que devora e pisa tudo. Ele devora, pisa, ele sobejava, ou seja, ele era muito mais poderoso do que qualquer outro animal. E ele é totalmente diferente de todos os outros animais e possuía 10 chifres. Essa é a representação, né? É a mesma representação, dente de ferro, né? É o mesmo que tem lá colocado em Daniel capítulo 2. E Roma foi o que foi, a gente sabe um pouco da história. Jesus, ele morreu sobre o Império Romano, né? Foi crucificado por romanos, foi traspassado por romanos, né? Então, foi sobre esse império aí que nós encontramos Cristo falecendo. Então, o que nós encontramos em Daniel capítulo 7, e falando um pouquinho sobre esse animal terrível, né, que aparece ali, esse animal terrível, ele também possui 10 chifres. Tá vendo aqui? Os 10 chifres que nós vimos lá no início representam reis, reinos. Ou seja, a partir desse império de Roma, 10 outros reinos surgiram, que deram origem ali à Europa, né? O que é a Europa moderna de hoje. Os francos, euros, visigodos, ostrogodos, sândalos. Então, nós temos essas representações. E o nosso estudo nos convida para olhar para algo específico, que é um chifre pequeno, né? O nosso estudo ele não entra em mais detalhes, e eu vou parar aqui também, né? Ele não vai detalhar a ação do chifre pequeno, ele não vai falar que chifre pequeno era esse. Pelo contrário, o nosso estudo ele vai apresentar ali que todas essas profecias, elas nos apontam para Jesus. Esse chifre pequeno que vem, ele se mostra agora como um rei, né? Um reino que tem uma característica peculiar: boca, olhos, e é um reino blasfemo. De acordo com Mateus, a blasfêmia é quando você se coloca no lugar de Deus, com as prerrogativas divinas. Então você pode agora mudar a lei, você pode agora perdoar pecados, você pode agora fazer obras que são de Deus, mas você fala, não, isso aqui eu posso fazer. Eu sou o representante de Deus e posso fazer isso. Então, esse é um reino blasfemo. E lá em Daniel capítulo 7, verso 25, você depois pode em calma ler Daniel 7, mas em Daniel 7, Daniel ele não fica assustado com nenhum outro império, com nenhum outro animal, mas é apenas desse animal. Ele tem curiosidade desse animal e desse chifre específico. E lá em Daniel capítulo 7, verso 25, revela tudo o que esses reinos fizeram. Olha o que esses reinos fizeram. Proferirás palavras contra o Altíssimo. O chifre pequeno, ele fez isso, mas todos aqueles outros reinos também fizeram. Magoará os santos do Altíssimo. Eles magoaram, mataram os santos do Altíssimo. E isso nós temos visto desde ali de Nabucodonosor. Mas com relação ao chifre pequeno também aqui é dito: e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse reino, ele se levanta contra o Altíssimo. Mas já que ele não consegue atacar o Altíssimo, ele ataca os santos do Altíssimo. Já que ele não consegue ferir a Deus, ele fala assim, eu vou ferir aqueles que se dizem seguidores dele. E diz o final aqui do capítulo 27, que o tribunal agora é instaurado. Um tribunal é colocado. E se você tem acompanhado tribunais essa semana, o Brasil está passando por uma tribuna interessante. E diz que um tribunal é instaurado, no verso 26, para tirar o domínio desse chifre pequeno. E o domínio, o reino, a majestade será dada, diz no verso 27, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Assim como termina Daniel capítulo 2, dizendo que a pedra que é Cristo vem e tem o reino eterno. Daniel capítulo 7 termina do mesmo jeito. Cristo vem, vai tirar o domínio desse chifre pequeno e o domínio vai ser dado aos santos do Altíssimo, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus.
Por isso que quando nós olhamos para a profecia, nós encontramos esse paralelo entre o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 de Daniel. São os mesmos reinos. Enquanto de um lado nós temos o domínio econômico, do outro lado nós temos o domínio religioso, os reinos atacando os santos do Altíssimo. Mas no final de tudo, e o mais incrível de tudo, como nós lemos no Apocalipse, isso tudo é uma revelação de Jesus Cristo. E a melhor coisa que ele quer nos revelar é isso daqui, que ele vai voltar. Que esses reinos não terão domínio eterno, mas Cristo sim irá colocar um reino eterno. Ele prometeu que virá nas nuvens dos céus com poder, grande glória e com todos os anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Ele virá para nos buscar. O que nós entendemos, no que nós vimos, né, no início, é que Deus em toda a história, Deus é o Deus criador, mas é o Deus redentor que vai voltar também a essa terra, para tirar com mão poderosa o domínio de todos esses reinos e dar o domínio para os santos do Altíssimo. Esse é o convite que ele faz para a gente se preparar para esse encontro, para a gente viver isso e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor continua tomando conta da história. A história já foi registrada e nós não precisamos temer o futuro. A única maneira de nós termos medo do futuro é se nós nos esquecermos da forma como Deus nos guiou no passado. Se você se esquecer de como Deus tem te guiado, como Deus tem te protegido, como Ele tem te abençoado, os milagres que Ele tem feito na tua vida, se nós nos esquecermos disso, iremos temer o futuro. Mas se nós nos apegarmos a esse Deus que nos criou, nós não teremos medo nenhum. Essa é a promessa que Ele fez. Eu fiz questão de terminar com essa foto, né? Ele é o rei que voltará para tirar o domínio. E tudo que a gente encontra na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não apenas Daniel e Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Então, o nosso convite é Bíblia. Leia a Bíblia, né? Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a revelação de Jesus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado, feliz, que abençoado é a pessoa que ouve, hoje nós estamos ouvindo aqui, mas também aquela pessoa que lê e a pessoa que guarda as coisas que estão escritas na profecia. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, que nós possamos ouvir, possamos ler e guardar no coração as profecias também. E falar sobre isso, que Jesus em breve voltará. Essa é a certeza que mora no nosso coração. E eu dedico esse momento agora para a gente conversar mais, fazer as perguntas sobre isso, tá bom? Quero deixar agora com vocês. Rodolfo até comentou aqui, né, sobre o animal que é símbolo do Brasil, eu não ia acertar nunca, sabiá laranjeira. Eu acho que eu não sei nem diferenciar o sabiá do João de Barro, então, mas que bom que a gente tem essa ideia, né, do que reinos, os símbolos com animais também. Tá bom? Pessoal, esse é o momento de vocês, eu vou até parar aqui de compartilhar para as perguntas. Estou à disposição. Comentários, perguntas. Se está tudo certo, está tudo certo, tá tudo certo. Entendido, entendido. Que nem professor, né? Na hora da prova a gente se vê. O Rodolfo deve passar Léo, por isso, né? eu posso fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu lembrei agora, você falando dos santos. Até meu sobrinho outro dia perguntou e eu não soube responder. É, santo seria só Jesus, é isso? Posso responder ou Rodolfo? Rodolfo até quer falar, Rodolfo? Pode falar. Não, não, pode falar. Você tirou o áudio aí? A palavra santo, né? Por exemplo, quando você vai em Êxodo, e lá em Êxodo eles estão construindo o santuário, o templo, né? Eles colocam alguns instrumentos, eles falam, olha, esse daqui essa mesa vai ser santa para os pães, aqui o candelabro vai ser santo. Santo é separado para uma finalidade, tá? Quando nós somos santos é que nós somos separados para algo. Cristo nos convida à santidade, nos convida a separarmos de algo.
E do que nós temos que nos separar? Eu gosto de utilizar, e aí eu convido o Rodolfo, aí o Fábio, a Karine, para me ajudar nisso também. Eu gosto muito de 1 João, capítulo 2, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Verso 12. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, santo significa você não amar o mundo. Ou seja, eu vou me separar do mundo e vou viver o amor do Pai. Então, santo representa isso. Ele é separado para um propósito. Foi separado para algo. Esse é o propósito específico do santo. E não é apenas Jesus. Nós vivemos hoje um processo de santificação. A Bíblia fala sobre isso, que é o processo de uma vida toda. Dia a dia eu vou abrindo mão do mundo e vou me aproximando mais de Deus. É um processo, é uma caminhada. Não é como, de uma hora para outra já sou. Não, é o processo de uma vida. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, para vivermos em santificação. E o que é viver em santificação? É dizer, Senhor, o Senhor me salvou. Eu quero te obedecer agora, Senhor. Eu quero fazer renúncias. Eu quero renunciar ao mundo. Quero renunciar meus desejos. Eu quero falar mais do teu amor. Eu quero pregar sobre a tua volta. Então, ser santo é você viver essa jornada com Deus, abandonando o mundo e continuando nisso, para que quando ele voltar, possamos receber a glorificação. Acho que em outro momento a gente pode estudar sobre isso também, né? Mas nós temos a justificação. Cristo coloca sobre nós as suas roupas, apesar de nós não merecermos, e ele nos convida, Eliel, vamos viver junto? Vamos, Eliel, vamos vencer junto? Vamos. A Simone falou sobre as lutas espirituais, né? Pois são lutas espirituais, mas é todo dia. Vamos, Senhor, vamos mais um dia. É um processo de uma vida toda. Essa é a santificação. E não é apenas Jesus. Jesus é santo por si, ele é santo, né? O próprio nosso Deus é santo. O alto e sublime, como nós lemos, né? O Deus santo. Os mandamentos, como apresenta lá em Romanos 7:12, né? A lei é santa, justa e boa. Os mandamentos são santos. A palavra de Deus é santa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando eu quero ser santo, eu vou me separar o que, poxa, vou separar um tempo para ler a palavra de Deus, que ela é santa. Eu vou aprender com ela e vou tomar decisões. Deus é santo por natureza, né? Nós somos finitos e pecadores. Mas nós podemos, sim, pela graça dele, ter essa jornada com ele. Roberta, não sei se eu te ajudei, mas eu convido aí o Fábio, eu lembro que ele explicou uma vez sobre isso também aqui pra gente, você pode ajudar, Rodolfo, essa equipe aqui é fera demais. A definição é essa mesma que você colocou, Eliel, tá tudo perfeito. Importante a gente ter um pouquinho de noção sobre qual a definição da Igreja Católica sobre santo, que é diferente de todas as outras, de todas as correntes protestantes, né? Na Igreja Católica, o processo de santificação, um santo é quem é declarado, é quem está confirmado que está no céu. Então, só pode ser declarado santo, só pode ser canonizado depois de ter morrido, porque ele precisa estar no céu. E a crença de que você morreu, você vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, tá? Então, a canonização é a confirmação de que aquela pessoa está no céu, e eles acreditam que aquela pessoa está no céu, eles acreditam ainda que aquela pessoa pode intervir no que está acontecendo na Terra, e por isso podem acontecer milagres. O pré-requisito para isso é que ele tenha tido uma vida virtuosa sob controle de todas as suas ações aqui na Terra. Então, uma pessoa que tenha tido a vida considerada virtuosa aqui na Terra, ela pode passar por esse processo, tá? E aí, para que eles deem essa confirmação de que aquela pessoa está no céu, existe uma série de um formulário lá para ser preenchido pela pessoa, né? E foi mudando ao longo do tempo. No início, era por aclamação popular. As pessoas começavam a ter milagres quando oravam para determinada pessoa que morreu, e aquela pessoa era aclamada santo, e os bispos referendavam isso e estava ok. Depois a Igreja Católica colocou um protocolo, e esse protocolo ele foi simplificado pelo, acho que foi o Papa João Paulo II, foi recentemente, foi enquanto eu já conseguia, ou seja, eu já não era tão pequeno assim, que eu já conseguia ter noção das notícias e tal, mas ele simplificou diminuindo o número de milagres que tinham que ser identificados em relação àquela pessoa, tá?
milagres feitos durante a vida apontam nessa hora, e também precisa ter milagres após a morte, para confirmar que essa pessoa está realmente lá no céu. Enfim, essa é a diferença. Ela não tem nada a ver com o significado bíblico de santidade, que é justamente separação, é separado para Deus. Tá? Então, todos que estão fazendo algo por Deus são santos. Todos que estão do lado de Deus, que estão separados para fazer algo por Deus, são santos. Tá? E tudo que era santificado era tudo que era separado para Deus. Então, tudo que Deus separava para ele, o povo de Israel separar para ele, era algo santificado. Mais um ponto também, acho que é muito boa essa sua pergunta, Roberta, porque tem muita confusão mesmo. É, nessa visão que o Rodolfo comentou especificamente, né, da Igreja Católica, os santos são adorados e venerados, né, que acredita-se que eles estão no céu. Mas quando a gente vai ver aqui, principalmente em Daniel, várias vezes ele ora e vem um anjo enviado por Deus para explicar a profecia para ele. Como ele vê um ser totalmente resplandecente, um ser sobrenatural, qual que é o ímpeto dele? Se ajoelhar e adorar. O que que o anjo diz para ele? Não, não, não. Não, não me adore, não. Adora, pois, a Deus. Acontece com Daniel e acontece com João. Então, é mesmo um ser, né, e a gente sabe quem é aqui, é o anjo Gabriel, né? Depois ele fala, né, o Gabriel, tal, ele vai dando essas descrições. Gabriel hoje é o anjo mais poderoso que, né, que está no céu, que ocupou o lugar de Lúcifer após a queda, né? A gente sabe disso. Então, pós a divindade, o mais poderoso, e ele não se permite adoração, né? Porque a adoração é somente a Deus, né, o Criador. Eu vou ler. Atualmente, Então, pensando nisso, a gente, ainda mais isso aí que o Eliel comentou, a gente tá nesse processo, né, de santificação. Mas se for bater o martelo, seria Jesus mesmo. Tô errada, se a gente for parar para pensar ou não? Certo. Apenas Deus é Não? santo. Ou eu que Está não certo. entendi? Tá certo. Tá. Deus é santo. Ele é santo. Ele é imortal. Ele é o detentor. Ele. Só que nós recebemos esse convite. Eu vou ler para você aqui, Tá. 1 Pedro, capítulo 1, e assim, é incrível o que Pedro fala aqui. Ele fala primeiro sobre a graça de Deus, e é incrível que ele fala sobre a graça. Mas olha o que ele diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Olha só. Ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele começa assim, olha, vocês são filhos da obediência, não voltem atrás a fazer as mesmas coisas que vocês faziam quando vocês não entendiam, não conheciam a graça de Jesus. E o verso 15, Pedro diz, e a gente está falando de Pedro, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Cristo ele nos convida a ter o caráter dele, e esse caráter de Cristo é a santidade. Então, ele nos convida a viver essa santidade. E aqui nós estamos falando de Pedro, né? A Igreja Católica considera ele como sendo o primeiro Papa, mas ele mesmo diz aqui: olha, vocês não podem ser como eram no passado. Vocês são filhos da obediência. Agora você vai fazer renúncias, você vai abrir mão de coisas, você vai olhar para a Bíblia e vai dizer: Senhor, eu quero seguir a tua palavra. Você não vai se amoldar ao mundo, mas você vai agora buscar ser santo. Você vai buscar se separar. Não é que você vai se isolar, vai para uma montanha, vai. Não. Você vai agora, através da sua vida, do seu testemunho, refletir o que Cristo faz por você. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, diz que quando você tem o fruto do Espírito na sua vida, você começa a amar as pessoas, você é mais alegre, você é mais bondoso, você é mais misericordioso, você é longânimo, né? Você é tardio em irar-se, você tem domínio próprio. Então você tem várias características que você reflete esse processo, essa caminhada. É difícil você dizer, eu sou o santo. Acho que não tem ninguém na Bíblia, eu desconheço, acho que nenhum autor bíblico diz assim, eu sou o santo. Não há. Porque eles entendiam. E aqui a gente está falando de Pedro. O próprio Pedro fala, olha, Deus é santo. Nós somos convidados a viver em santidade.
E Paulo, lá no livro de Hebreus, ele é até mais incisivo. Deixa eu ler esse verso aqui. Hebreus, capítulo 12, se não me engano. Agora eu não vou saber se é no 12 ou no 13. Ele diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora me fugiu aqui. Hebreus 12, 14. Olha que ele fala, o próprio Paulo, né? Seguir a paz com todos, ou seja, façam paz com as pessoas, né? Sejam pessoas de fazer a paz, bem-aventurados pacificadores de Jesus, porque eles verão a Deus, né? Porque o reino dos céus é deles, né? O reino dos céus é deles, pacificadores. Diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o processo de uma vida. Nós vamos viver isso, viver a paz, viver o amor, viver a alegria. Nós vamos vivendo e vamos ajudando, vamos nessa caminhada, vencendo com o poder de Deus, para que quando Ele voltar, nós falamos, Senhor, obrigado porque a Tua santidade agora, o Teu caráter está sendo refletido na minha vida. E aí nós somos glorificados. Esse corpo de morte, diz Paulo, ele é transformado num corpo imortal. Então, não sei se eu ajudei aí a entender um pouquinho, né? É só complementando um pouquinho aí, para ficar bem específico e bem respondida a pergunta da Roberta. Roberta, o que a gente tem que diferenciar é que a gente não pode adorar mesmo que haja uma pessoa santa, a gente não pode adorar essa pessoa. Nós adoramos só a fonte da santidade, que é Deus. Na Bíblia, algumas vezes a gente tem a palavra santos referindo-se a todos os crentes. Romanos, acho que 16, 2, tem lá. Deixa eu até ver aqui, peraí. Romanos 16, isso, 16, verso 2. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Várias vezes a Bíblia se refere assim às pessoas de boas ações, as pessoas que são crentes em Jesus como sendo santos, né? Mas Deus é a fonte de santidade. Deus é o único que é perfeito. Santo na Bíblia não significa ser perfeito, que todos são pecadores, né? A Bíblia deixa bem claro isso também, que todos pecaram, todos são pecadores, ninguém é perfeito. Ao contrário do que a ideia da Igreja Católica é que aquela pessoa atingiu a perfeição e ela está agora no céu, então ela é santa, né? Então tem esse ponto que é o mais importante. Não importa se alguém é santo, se algo é santo, não deve ser adorado. O único que deve ser adorado é Deus. E santo é o quê? É separado, um povo separado, é alguém separado, é algo separado. Separado por quem? Por Deus, para Deus, né? Então, quem leva uma vida santa é quem leva uma vida dedicada a Deus. Não que essa pessoa ela é perfeita, nem nada disso. Então, essa é a principal diferença aí entre o conceito que popularmente no Brasil a gente tem de santo, que vem da Igreja Católica, né? E o que a gente tem aqui na Bíblia. Atualmente, a Igreja Católica vem dizendo que ela também não, que os católicos também não devem adorar aos santos, mas que devem venerar, né? Então eles mudaram aí para tentar ficar teologicamente, porque é muito claro na Bíblia esse conceito de que se deve adorar apenas a Deus, né? Agora essa veneração e adoração é meio complicado, né? E ainda tem essa outra questão de você pedir para alguém que está no céu para realizar um milagre, porque essa pessoa está lá no céu. A Bíblia dá evidência de algumas pessoas que estão no céu, né? Enoque, Elias e Moisés. São essas pessoas, né? Duas que foram levadas em vida, um que foi ressuscitado e levado para o céu, que foi Moisés. E a gente pode se referir a essas pessoas como santos, elas realmente tiveram uma vida separada. Dentro de todas as igrejas protestantes, aí é muito comum você se referir aos autores bíblicos como sendo santos também. Livro de São Mateus, livro de São Marcos, isso é comum também. Mas não quer dizer que é uma pessoa perfeita, nem que ela está no céu, nem que ela realiza milagres. Só quer dizer que é uma pessoa que se dedicou a fazer a obra de Deus ali, que foi separada para Deus. Tá. Só mais um ponto também. É muito boa essa sua pergunta de novo, porque a confusão que a gente faz é o conceito de santo com sem pecado. Aí, nesse sentido, Jesus, sim, é o único. De todo ser humano que um dia pisou nessa terra, ele é o único que não cometeu pecado. Nós, os outros seres humanos, cometemos pecados, mas por meio dele, da obra que ele fez,
Agora começa um processo, quando a gente aceita Ele como nosso Salvador, aquele que pagou a nossa dívida, que era impagável, que eu só conseguia pagar com a minha morte. Então, aceito a Ele como meu Salvador e o meu Senhor, a gente começa num processo de separação do mundo, que vai durar a vida inteira. E nesse processo de separação, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai cair, a gente vai continuar pecando, mas cada vez mais parecidos com Jesus. Pega o exemplo do apóstolo João. Era um discípulo, né, uma pessoa extremamente colérica, uma pessoa rude, uma pessoa irada, uma pessoa assim, até impiedosa lá no começo, né? Uma vez nós não receberam Jesus numa vila e falou: Senhor, quer que a gente ore pedindo fogo do céu para queimar todo mundo aí? Quer dizer, não tinha piedade mesmo, uma pessoa impiedosa, de coração duro. Aí olha o final da vida dele, 3 anos com Jesus, o discípulo do amor, aquele que se autodenomina, né, aquele a quem Jesus amava, mas se a gente vai lá no original, aquele a quem Jesus continuava amando, apesar de ser uma pessoa assim, né, uma pessoa dura, que foi sendo transformado por Jesus. Então a gente não pode confundir com sem pecado. No sentido de sem pecado é só Jesus. E aí, nesse processo que dura uma vida inteira, aí que está o nosso desafio. O quanto o mundo, né, nos puxa para cá e o quanto a gente, quando a gente começa a conhecer a verdade, a gente vai vendo isso que o Eliel mencionou, esse processo de notar na nossa vida necessidade de transformação. E o pior estado do ser humano, para quem um dia conheceu a verdade, é, acho que não sei se é o Rodrigo Silva, alguém que fala sobre isso, ele diz assim: a pior situação é crer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. O que é isso? Eu conheço intelectualmente a Deus, sei as Escrituras, mas a minha vida é vivida como se ele não existisse. Ou seja, eu estou totalmente colado ao mundo, nada separado. Então, aí que está o nosso desafio, de realmente vivermos aquilo que a gente vai conhecendo, que a gente vai. Porque isso é o melhor para a nossa vida. Né? Deus vai Uhum. ajustando facetas da nossa vida e áreas que a gente não consegue fazer. E o melhor de tudo, só para finalizar, quem faz isso é Ele. É Ele que faz a obra. Ele pagou a dívida e é Ele que vai fazendo essa modificação pela atuação do Espírito Santo. Fábio, Roberto, opa, perdão. é Diga, só a Sil, última coisa não? aqui rapidinho. Só para finalizar tudo aí, Roberta, não há problema nenhum, não é pecado nenhum, nenhuma heresia você chamar alguém que tem uma vida boa de santo. A gente tem, por exemplo, Atos 9, deixa eu ver aqui qual que é o verso, Atos 9, verso 32, um lugar, por exemplo, em que o autor se refere à igreja da cidade de Lida como santos. Diz aqui: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E esses, dentro de uma igreja, a gente sabe que nós temos pessoas boas e temos pessoas ruins, e com certeza naquela igreja havia. Tá? Então, se você chamar alguém que você vê levar uma vida pura, uma vida boa, de santo, isso não é nenhum erro. O erro é aquele que a gente já mencionou e vou falar mais uma vez. O erro é adorar alguém que não seja Deus. Né? Esse que é o problema. Isso é que é o grande, que é pecado. Isso realmente é pecado. Somente a Deus nós devemos prestar culto, só a Ele nós devemos adorar. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só a Ele, nenhuma criatura. Desculpa a demora aí. A Silvana tinha uma pergunta, Sil. Pode ir lá, Silvana. Estamos ansiosos. Ah, não, imagina. Eu falo, não é. Na verdade, o que eu queria falar com você. Lembra que a gente estava conversando sobre o anticristo, né? Você viu que o nosso querido Trump falou essa semana? Ô, Não vi, Fábio, Sil. Conta para nós. Tá alguém tão viu? intenso a coisa aqui que eu Eu não vi, estou não vi. curioso Cara, também. Eu vi Tô tanta coisa esperando sobre alguém que Bolsonaro e não viu. vi muita coisa sobre Trump essa semana. Também não. a questão da religião. Não. O que ele Ele tá, comentou? tá começando a comprar briga aí, ó. Ah, é? Eu lembrei na hora de vocês. Aí, ó. Mas ele falou o Mas quê? ele. Ele tá começando a comprar briga, falar que é, é,
o Estado é laico, né? Uhum. Sempre foi assim, né? Ele está começando a comprar uma briga aí, falando que não é bem assim. Hum, entendi, entendi. A Dá gente uma sabe, né, que pesquisa. todo. Mas Prevídeo. a ideia é que seja rápido, né? A gente já tem que ir embora pro céu, muita tristeza. Essa semana soube da morte de uma amiga aí de Piracicaba. Fazia tanta coisa junto na igreja com ela. E domingo, sábado ela foi na igreja. Quando foi na quinta da Nossa. semana passada, ela faleceu. Então, tipo, e a gente, né? Eu falei, poxa, eu queria rever esses meus irmãos, o Rodolfo, né? Poxa, é tempo que a gente não se vê. Então, Senhor, antecipa aí, Senhor, né? Vai ser difícil, vai, mas pelo menos a gente tem a esperança de ele voltar. Essa é a nossa, isso tem que vibrar no nosso coração, Senhor. Eu quero, já tá É, bom já, pai. Tem muita dor de cabeça, muita doença, muita miséria. Venha o teu reino, né? A oração, venha o teu reino. Então, que venha o reino dele, né? É a esperança. Pois e é. esse é o ponto, né? Oh, desculpa, Rodolfo, pode ir, pode ir. Não, o que eu ia dizer Silvana, nós esperamos que aconteça exatamente isso. Agora, o Trump pode falar isso e pode não fazer mais nada, e pode demorar alguns anos ainda para algo. O que nós sabemos é que vai acontecer isso. Então não é para a gente estranhar quando a gente vê ações desse jeito, porque realmente é o que está para acontecer, tá? Pode ser que as coisas continuem andando cada vez mais rápido nessa direção e seja para já, tá? Pode ser também que não. O que a gente sabe é que ah, Jesus só volta quando o evangelho alcançar o mundo inteiro. Isso é a única coisa que a gente sabe com certeza. É. Agora, isso mostra também, né, que a gente, os ventos, né, como a gente viu, né, os ventos aqui na profecia, para onde eles estão indo? A gente sabe o rumo da história e a gente está vendo movimentos assim de óbvio, né? O ser humano já percebeu que ele não consegue mais depositar as esperanças dele no ser humano, né? Em governos, em governantes, né? Não dá, não tem solução. Olha o estado da Europa, como a gente está, né? Complicado. Olha, agora os Estados Unidos com o Trump, ele tenta, né, dar uma guinada economicamente, por isso as tarifas, para equilibrar melhor o comércio internacional, óbvio, pensando nos interesses deles. Mas vai para cá, vai para lá, no fundo, não se tem solução. Então a gente sabe, pela profecia, e até fica a sugestão, Karine, Rodolfo e Eliel, de no próximo segmento de estudos, talvez a gente pegar a profecia, porque a gente começa a ver como esse negócio se cumpriu na história, impressionantemente, e como que vai se cumprir no futuro. Então a gente vê pela profecia que assim não vai ter solução humana e o mundo vai entrar numa situação de crise mundial. Vai, a gente sabe por isso. Já está vendo um pouco disso. A gente fala de guerra, né? Lá a guerra na Ucrânia, ninguém mais nem lembra. A gente fala de guerra lá com Israel e Hamas, já até esquecemos, saiu do radar. Mas tem mais de, não me lembro agora o número que eu vi uma época, são dezenas de outras guerras localizadas assim, que não dão muito ibope, entre aspas, para a notícia, mas está lá, está acontecendo. Então o ser humano não consegue se ajustar sozinho. Então a gente sabe que o mundo vai caminhar para um processo de buscar soluções em outros lugares. E aí entra o papel da religião, né? De tentar se voltar para Deus. E a gente sabe pela profecia bíblica que uma das tentativas de organizar o mundo vai ser institucionalizando a guarda do domingo. E a gente sabe que vão ter argumentos muito corretos para viabilizar isso. Primeiro, o argumento familiar. A gente sabe, né, que com toda a correria da vida diária, ninguém mais tem muito tempo para as famílias. Então, vamos parar um dia. Perfeito, vamos parar um dia para nos dedicarmos às famílias. Segundo argumento, argumento ambiental. A gente sabe, então, vamos reduzir um pouco o ritmo, pelo menos um dia por semana, para que a natureza se recupere e a gente consiga, né, fazer isso. São super válidos, super corretos os dois argumentos. O problema está na solução. A solução está onde? Né? E vai ter um terceiro argumento. Nessa crise global que vem pela frente, o mundo vai precisar trabalhar mais. Como é que a Europa se saiu da Segunda Guerra Mundial? Trabalhando, né? Em uma década, aquilo ali foi reconstruído totalmente. Então, o mundo vai precisar trabalhar mais. E aí vem o argumento econômico, que são os três. Então, perfeito. Os argumentos são isso. A gente precisa fazer alguma coisa. A solução está onde? Vamos parar de trabalhar um dia por semana. E aí começa todo o processo, né? Isso vem pela frente, está na profecia só para
Só alguns spoilers aí para vocês gostarem de estudar. Ó, mas só, a gente só vai estudar profecia se vocês puserem Picasso no meio, tá? Pode deixar. Opa! Ó, Picasso eu não sei, preciso estudar para isso, mas Rafael, Tá louco? Rafael, Isso, boa. pinturas que estão lá no Vaticano, eu te mostro muita coisa do que a profecia disse que os caras sabiam Rafael, lá na escola de Atenas, né, em várias pinturas, quando ele reproduz Constantino, ele conhecia as profecias, e tá lá. Mas Picasso eu vou estudar, viu, Silvio? Então é isso. Mais alguma Tem mais? pergunta? Tudo bem? Karine? Com você, Karine. Eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta. Mas eu vou falar uma coisa que me veio aqui na cabeça. Eu acho que o Eliel falou muito isso, né? Que Deus se revela. Ele sempre vai se revelar para nós. E muitas vezes a gente não quer entender essa revelação, não consegue ouvir, quer ouvir com as nossas lentes. Eu falei para vocês, acho que há acho que dois grupos antes de Jeremias, né? E eu ainda estou estudando Jeremias, eu demoro um pouquinho. Mas está falando justamente isso, que sempre vai ter falsos profetas dizendo que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, que não precisa se preocupar, que tá ok. E Jeremias estava falando, vocês não estão prestando atenção direito no que Deus está revelando, Deus está gritando isso. Só que as pessoas naquele momento, pessoas da igreja mesmo, né? Só que ele falava que as pessoas iam para o templo vazias. Assim, elas faziam todo a liturgia, faziam toda aquela coisa perfeita, mas vazias, não tinha significado. Então, ele não estava falando com as pessoas que a gente considera do mundo, ele estava conversando com as pessoas de dentro da igreja, da igreja, né? Mas assim, que tinham a crença e elas não estavam vazias. E pela lente que elas queriam ouvir, né? E aí eu assisti The Chosen essa semana, e a quinta temporada. E foi muito interessante que Jesus estava falando para os discípulos. E a gente estudou isso, né? Acho que eu lembro até uma vez que eu que dei o estudo aqui, eu falei, aí Jesus de novo falou para ele, gente, eu vou morrer, vou ser crucificado. E eles não queriam entender, porque era difícil para eles entenderem, porque eles estavam, vamos dizer assim, cegos com as crenças, com as expectativas. O Cássio falou, era difícil? Era? Não é mais não, é? É difícil, cara. Super, super difícil, porque a gente, eu ia chegar lá, Sil, era se era difícil para eles naquele momento, imagina para e é justamente isso, assim, né? Eles tinham dificuldade e foi justamente esse episódio que eu achei muito engraçado, porque cada um interpretava aquilo com base nas suas expectativas e personalidade e forma de ver o mundo. Só que Jesus falava para eles: olha, vocês estão cegos, vocês não estão ouvindo, né? Então, assim, o quanto que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos guiar na leitura, o quanto que o Espírito Santo é, nos conduzir nesse conhecimento, para a gente não ser vítima dos nossos desejos, das nossas interpretações, ou até mesmo da liturgia da igreja, da forma como a igreja conduz, dos nossos grupos sociais. É o que o Fábio sempre fala, Rodolfo. Nem acreditem nem na gente. Ou nos nossos Estudem, vieses, né, Karina? Os nossos é, vieses enviesam toda. toda a história. Então, assim, que ele vai vir. Só que tem muita gente, a sensação que eu tenho, e eu acho que Deus pediu para eu estudar Jeremias justamente por isso, porque ele gritava, ó, as coisas que iam acontecer, mas as pessoas estavam ocupadas com seus interesses, com seu dia a dia, e não davam importância para aquilo, né? Então, que ele vai vir, ele vai vir.
A gente não, ele se revela, né? Ele é um Deus que fala, e ele não faz nada sem revelar antes, sem falar as coisas. Isso é maravilhoso, porque ele não deixa a gente cego, mas às vezes a gente que quer colocar um óculos de cegueira para não ver o óbvio por várias questões, né? Então, que o Espírito Santo nos abra os olhos sempre para que a gente entenda as revelações dele e principalmente as revelações que ele traz ali na nossa comunhão diária, como disse ali, o processo de santificação, mas o que ele revela para a gente no dia a dia na nossa comunhão, na leitura, na oração, que ele cresça em nós, né? Acho que é isso. Karine, essa semana eu estava conversando com isso com o senhor Adelmar, né? Porque eu já estou estudando, sei lá, acho que quase a 10ª vez com ele Apocalipse, né? A Fabiola que fala, de novo. E cada vez que eu tenho estudado, eu olho e falo, nossa, como assim? Parece que isso eu não tinha ouvido, né? A gente está na lição 15. Eu falei, nossa, senhor Adelmar, isso daí eu não tinha visto. E a gente falando que Deus vai revelando, porque há 15 anos eu estou estudando, não são 15 dias, não é um mês, um ano, né? São 15 anos. E por vezes eu já tinha passado e eu não tinha enxergado, não tinha percebido daquela vez, e cada vez é uma revelação nova, cada vez é uma percepção nova, e eu fico, como pode, sabe? Eu já sei uma coisa, quem a gente vai colocar de professor também no Vamos entrar Apocalipse. nas São 15 profecias a vezes. Ellen, ó. Ai, meu Deus, 15 anos, gente, é sério, você acha que pode? Nossa. Já temos aí uma ajudante. Acho que a gente pode orar. Rodolfo, você ora para gente? Claro, sim. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos acerca da tua palavra. Abençoe-nos em nossas vidas e ajude-nos a buscarmos cada vez dispensar mais atenção a ti, à tua palavra, e ajude-nos também a ter a nossa fé fortalecida e a darmos testemunho de ti. Perdoe, Senhor, nossos pecados, nos guarde, abençoe também nossos amigos e nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Muito Muito obrigada. bom. Boa Obrigada a noite. vocês. Muito obrigada, Desculpem muito o obrigada. atraso. Muito bom. Boa noite, Muito. pessoal. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Obrigada, Obrigada. boa Bom ver noite. Pessoal, boa vocês. noite. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, especialmente tchau. você, Léo. Valeu.